A paz do Senhor para os irmãos. Esse amigo que vos fala, pastor Elcio Ferreira. Iremos refletir mais uma vez na palavra de Deus e dessa vez no Evangelho segundo o apóstolo São Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 25, que vem com a temática, o bom samaritano. É isso mesmo. Jesus, uma certa vez, sendo interrogado pelos doutores da lei, Jesus traz um grande ensinamento, mediante a situação, em relação às pessoas perguntarem ali quem seria o maior no reino de Deus, como fazer para ganhar a salvação. E mediante a esses embates, Jesus conta uma parábola. Jesus Cristo diz: um certo homem, ele estava em viagem, em um caminho, indo de Jerusalém a Jericó, e no meio do caminho ele foi surpreendido com malfeitores, com assaltantes, com desordeiro, que o pegaram, roubaram tudo que ele tinha e ainda espancaram de forma veemente, com pressão, e deixaram ele lá meio morto e foi embora. E de repente vem um sacerdote, passa pelo aquele homem que estava ali caído e passa de largo, passa de longe, só olhando de longe, de canto de olho, entende? E de repente, em seguida, passa um levita. O levita nem para aquele homem olha, passa rapidinho pelo canto do outro lado do caminho, E Jesus faz a pergunta, em seguida. Mas antes de Jesus Cristo fazer a pergunta, ele diz que em seguida vem passando um bom samaritano. E o samaritano, ele vem, ao ver o homem naquela situação, vai ao seu encontro, ali pega, já abre a sua caixa de primeiros socorros, ali já faz os primeiros socorros, o coloca em seguida nos ombros do seu animal e o leva a uma hospedagem, e ali paga a hospedagem para aquele homem que estava muito ferido, e manda com que pessoas especialistas do lugar cuidassem dele, e que ele precisava seguir viagem. E se o tratamento excedesse o valor que ele já tinha pago, quando ele voltasse, ele pagaria o resto em relação aos cuidados que aquele homem ferido estava recebendo. E Jesus encerra a parábola dessa forma, perguntando: quem desses três homens é o próximo daquele homem que estava naquela situação? Os homens que estavam ali tentando pegar Jesus numa falha, o interrogando, diz: o bom samaritano, o que passou por último. Aí ele diz: vão vocês e façam o mesmo. Irmãos, amigos, o primeiro mandamento, segundo Cristo, ele sintetizando, ele diz que é amar a Deus mais do que a nossa própria vida. E semelhante a esse, é amar o próximo como a nós mesmos. E o nosso próximo é aquela pessoa que nós ajudamos, que está precisando, independente de quem seja, e nós chegamos junto na hora que ela está precisando e os ajudamos, e as ajudamos, para que elas possam ser atendidas e ter os seus problemas sanados e viver em paz. Esse é o nosso próximo. Por isso que Cristo conta essa parábola. Mediante a situação, eu quero te dizer de forma clara e objetiva, que nós precisamos refletir bastante sobre isso e melhorar a cada dia em relação ao nosso próximo. Nós precisamos amar o próximo a nós mesmos, nós precisamos nos valorizar, refletir e entender qual é o nosso papel na Terra, como nós devemos nos portar, estar agindo a cada dia em todos os aspectos, principalmente em harmonia com o próximo, compartilhando sempre bons ensinamentos, boas experiências, compartilhando também ajuda de uns para com os outros, e em muitos casos até materialmente falando, para que a bênção de Deus esteja completa sobre nossas vidas. Veja que situação. Aquele homem vinha de Jerusalém para Jericó. Jerusalém sempre foi a cidade considerada a cidade abençoada, a cidade do povo de Deus, considerada a cidade de Deus. Jericó, um certo tempo, passou a ser chamada da cidade amaldiçoada, depois de que os seus muros foram derrubados ali, através daquela ação de Josué. Então, Jericó é considerada uma cidade amaldiçoada. Então, aquele homem ia de Jerusalém para Jericó.
ou vice-versa, ele poderia fazer sempre aquele trajeto. Em que cidade você está andando? Para que lugar você está se direcionando? Cuidado para não estar indo para a Jericó, para a cidade amaldiçoada, para o lugar em que o Senhor disse que jamais seria uma grande cidade sucedida. Sempre esteja em Jerusalém, sempre esteja participando do reino de Deus, sempre esteja sendo igreja do Senhor, templo de Deus, templo do Espírito Santo, para que a bênção de Deus esteja sobre sua vida. Porque Deus diz, né, que nós encontramos nele refúgio. O salmista já diz: Deus é o meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, pelo que não temeremos. Iria descendo aquele caminho, no meio do caminho ele foi surpreendido por malfeitores. Cuidado com os malfeitores. Se você abrir a Bíblia em Salmos 1, está lá escrito: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes eles têm o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medida de dia e de noite. Cuidado com os ímpios, cuidado com os pecadores, cuidado principalmente com os escarnecedores. Já tem aquele ditado: diga com quem tu andas, que eu falarei com quem tu és. Veja que coisa interessante, né? Então venhamos ter cuidado com quem está em nossa volta. E também temos cuidados nos ambientes que nós estamos frequentando, para que não venhamos ser surpreendidos por malfeitores, tá certo? Para que nós possamos estar num lugar positivo. Precisamos estar entre as pessoas nas quais elas comungam da mesma perspectiva que nós, principalmente de adorar e engrandecer o nome do Senhor, de pessoas que visam os bons costumes, que preza pela família tradicional, que busca sempre estar cumprindo a palavra de Deus e tem a Bíblia Sagrada como o seu manual de fé e de orientação espiritual, sócio-espiritual, para a tua caminhada rumo ao reino dos céus, tá certo? E ainda veio, aquele homem ficou meio morto. Veja que coisa interessante, roubaram os bens daquele homem e em seguida os espancaram. Veja só, roubaram os bens daquele homem. Muitas vezes o inimigo quer roubar a tua paz, quer roubar a tua felicidade, quer roubar a tua saúde, quer roubar a tua visão, os seus sonhos, quer roubar os seus recursos. Cuidado com os malfeitores. Os malfeitores, quando se aproximam de você, dando um de bonzinho, eles não são bem com você, eles estão querendo só te roubar aquilo que você tem de precioso. E principalmente roubar a tua salvação. Por isso que Jesus diz lá em Apocalipse: guarda o que tu tem, para que ninguém tome a tua coroa. Em seguida, nós podemos entender que depois de eles roubarem as coisas daquele homem, eles os espancaram. E o que é espancar? É tirar a capacidade dele se reorganizar, dele se reencontrar. É a capacidade dele reagir àquela situação, é a capacidade de lhe neutralizar de uma vez por todas. Imagina que o inimigo quer te prejudicar no sentido espiritual, no sentido de reação socioespiritual. Cuidado, ele além de te roubar o que você já conquistou, ele quer te eliminar, ele quer te impossibilitar de se reerguer, de se levantar. É isso que ele quer fazer. E outra coisa, ainda deixou ele abandonado lá no meio do caminho, para que ele pudesse ali morrer agonizando. Mas, de repente, vem um sacerdote, que era a pessoa que representa Deus, que fazia os sacrifícios diante de Deus, que fazia as emolações das ofertas apresentadas a Deus, mas não agiu da forma como deveria agir. Depois veio o levita. O sacerdote era tirado de dentro da tribo dos levitas. E os levitas tinham uma grande missão de sempre estar envolvido com as coisas espirituais, seja na área da serventia, na área do louvor, seja na área da segurança. Eles sempre estavam envolvidos com alguma coisa do louvor, com alguma coisa da adoração, com alguma coisa da serventia na casa de Deus, com a diaconia. Mas ele também passou de largo, não ajudou aquela pessoa que precisava. Quando isso vem acontecer, o negócio está feio. Nós que somos sacerdotes, nós que somos levitas, precisamos entender nosso papel, precisamos entender a nossa posição, precisamos estar firme e constante naquilo pelo qual fomos chamados para fazer. Não podemos negligenciar a nossa missão. Precisamos estar esforçados, independente da luta, da dificuldade, mas precisamos seguir firme e forte, servindo, fazendo a vontade do Senhor. E de repente vem um samaritano.
o conhecido famoso bom samaritano. E ele vem e cuida daquele homem. Mas por que Jesus fala que o bom samaritano cuidou do homem? Não seria normal o bom samaritano não cuidar daquele homem? Não. Aquele homem talvez representasse um israelita. E o bom samaritano representava agora uma pessoa negativa. A Samaria, até antes da invasão, em que os israelitas foram levados para cativeiro, era um lugar positivo, abençoado, era uma cidade diferenciada. Foi uma cidade que em algum momento foi até mais poderosa do que Jerusalém. Mas, naquele momento em que houve aqueles grandes pecados do povo de Israel, aquele povo foi entregue para ir para o cativeiro. E os inimigos, quando chegaram, prenderam os israelitas, levaram para cativeiro e trouxeram pessoas pagãs, pessoas vis, pessoas perversas para morar naquela cidade, ao ponto de a contaminá-la numa intensidade tal que aquela cidade perdeu a sua virtude para com Deus. Então, aquela cidade ficou chamada, conhecida como uma cidade que tinha como seus moradores pessoas estrangeiras perversas. Pessoas que não tinham os costumes do povo de Deus. Por isso que era uma cidade renegada, era uma cidade que não era aceita mais pelas demais cidades israelitas. E o samaritano era uma pessoa que não era bem vista pelo povo israelita. E foi justamente aquela pessoa que não era bem vista que trouxe a solução para a vida daquelas pessoas. Então fica aqui uma reflexão muito importante. Não importa o que você já fez, o que você já pensou, o que você já falou, não importa os caminhos que você já andou. O que importa é se você se arrependeu, reconheceu que era pecador, aceitou Cristo como teu Salvador e vem seguindo firme na presença de Deus. Uma vez que você está com Deus, nova criatura você é. As coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. A partir de então, o Espírito Santo passa a habitar sobre a sua vida. Você recebe os frutos do Espírito Santo. Mansidão, domínio próprio, longanimidade, paz, benignidade, alegria, fidelidade, com essas coisas numa lei. E você passa em seguida a receber os dons espirituais. Uma vez que você continua avançando, buscando a maturidade cristã, matriculado na escola do discipulado da vida, sendo orientado pelos seus líderes espirituais. E a partir de então você cresce em graça. E você, cheio dos frutos do Espírito e dos dons espirituais, isso significa dizer que você é uma pessoa cheia do Espírito Santo, baseado com o Espírito Santo. E a partir de então você começa agora a também ser protagonista nessa construção do reino dos céus, nesse avanço do reino dos céus, que tem como arquiteto principal, como engenheiro principal, o Senhor Jesus, o Espírito Santo, como mestre de obra, que indica, que diz, que rita o ritmo da obra. Então é muito importante entendermos isso e seguir firme e forte rumo ao reino dos céus. É importante entendermos isso, para que possamos seguir firme e forte rumo ao reino dos céus. Deus tem uma bênção para você. Deus quer te ver bem. Deus, Ele quer te fortalecer. Mas para que isso aconteça, precisamos entender que processo nós encontramos e que processo as pessoas que estão à nossa volta estão, para que venhamos auto nos ajudar e seguir firme e forte rumo ao reino dos céus. Deus tem uma bênção para você. Não rejeite a bênção de Deus. É importante que venhamos estar sempre preparados, aguardando o arrebatamento da igreja, para ir morar no reino dos céus. Enquanto isso não acontece, que estejamos sendo igreja, louvando e engrandecendo o nome do Senhor, evangelizando, cuidando uns dos outros, ensinando, para que as bênçãos de Deus permaneçam sobre nossas vidas. Fica o abraço do seu amigo pastor Elcio Ferreira, e até a próxima oportunidade, em nome de Jesus. Amém? Fica todos na paz.